Que prazer poder falar com vocês neste Congresso Nacional do MED. Eu agradeço a oportunidade e eu espero que vocês possam ter um momento muito bom de crescimento que acrescente na vida de vocês. Por falar nisso, a pastora Jandira, nossa coordenadora nacional do MED, ela passou um tema para mim. O tema é Crescendo no Propósito. E o texto que vocês vão explorar nesses dias está em Filipenses capítulo 3, versículo 14. A Suma diz: prossigo para o alvo. Paulo fala sobre a necessidade de buscar a perfeição em Cristo Jesus. E isso ele deixa claro dizendo que não é apenas um grupo, mas todo cristão precisa se esforçar para alcançar esse propósito. Agora, é errado pensar que nós precisamos da perfeição apenas para alcançar o céu. Não. Esta perfeição é para melhorar o nosso relacionamento com Deus aqui na terra e também melhorar o nosso relacionamento com o próximo. Paulo está preocupado com a vida cristã e o exemplo de vida que cada um deve dar. Esse crescimento no propósito passa pelas mãos dos professores, dos mestres, dos discipuladores, dos mentores. Aliás, temos sentido falta de bons mentores nos últimos dias. Hoje as crianças são iniciadas bem cedo a uma tela de celular. O celular hoje serve como uma babá eletrônica. Tudo no celular é autoexplicativo, quase que as crianças não precisam de um instrutor. Bom, será que os professores estão entre as atividades ameaçadas em extinção? Ora, se logo o computador vai explicar tudo isso, alguém pode dizer, não vamos precisar mais de professores. Mas eu quero avisar você que, mesmo com toda a tecnologia, ainda o professor tem a capacidade de estar presente, de envolver com as coisas, envolver com as pessoas, observar a vida daquele estudante. O professor da escola bíblica ou discipulador deve ser um modelo a ser seguido. Ele pode observar os pensamentos, ele pode perceber os sentimentos dos seus alunos, até mais do que o próprio pastor titular, porque o professor de escola bíblica ou discipulado, ele está observando cada detalhe desse seu aluno. Nós precisamos fazer a diferença nesse tempo de hoje. Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8 diz: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Eu vou repetir porque aí entra a gente. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou seja, aquele que tem o chamado, tem o dom de ensino, ele deve fazer tudo com excelência. Esmere-se no fazê-lo. Bom, esta preparação vai além do que ter uma boa didática ou um profundo conhecimento da matéria. Muitas vezes o professor acaba, ao invés de ensinar seus alunos, ele muitas vezes chama atenção para o seu conhecimento bíblico, que é importante.
Este ensino que hoje nós precisamos envolve o testemunho, envolve um bom exemplo de vida que o professor pode passar para os seus alunos. Eu estou lendo um livro chamado Visionar, de Andy Stanley. E num dos capítulos ele fala sobre liderança com autoridade moral. Liderança com autoridade moral. Ele diz que a liderança vai além do que ter um conhecimento fora de série da palavra de Deus. Vai além do que um corpo saudável, uma boa classe social, habilidades de comunicação, formação acadêmica e realizações. Neemias capítulo 5, 14 fala que o governador, ao conversar com o povo, ele conquistou a confiança por causa da sua história de vida. Sim, a autoridade moral é a credibilidade que conquistamos quando agimos de acordo com as nossas palavras. A autoridade moral é a relação que os outros veem entre o que dizemos e o que fazemos, entre o que dizemos ser e o que somos todos os dias. Ele termina dizendo que o segredo, a receita para que você tenha autoridade moral passa pelo caráter, sacrifício e tempo. O seu caráter deve ser o de Cristo Jesus. O sacrifício, porque para você alcançar a autoridade moral, você vai precisar ser mais exigente consigo mesmo, para que aquilo que você fala seja aquilo que você vive. E também o tempo. A autoridade moral não se alcança da noite para o dia. O tempo nos mostra. A autoridade moral é demorada para alcançar, para chegar. A autoridade moral tem um caminho curto para ser destruída, mas lembre-se, para ser reconstruída, precisará de mais tempo. Então, professor, meu conselho é que você pense sempre 2 vezes se compensa arriscar o respeito adquirido cedendo a prazeres momentâneos. Quando você encontra a história de Jesus na Bíblia, você vai ver em Mateus, capítulo 7, versículos 28 a 29, que Jesus ensinava com autoridade e conhecimento de causa. Por isso é que ele era admirado por todos. A palavra de Deus diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Isso significa que quando Jesus falava, todos tinham os olhos fitos nele, porque ele transmitia com paixão, transmitia com autoridade, ele estava compartilhando algo que ele já vivia. Como é que nós podemos crescer no nosso propósito? Será que nós precisamos crescer ou aprimorar? Alguns podem perguntar. Sim, porque ninguém pode entregar a outro que ainda não tem experimentado pessoalmente. Amigo ou amiga, você precisa do exemplo de vida. Isso vai diferenciar o seu ensinamento no dia a dia. Demonstre, quando você compartilhar com seus alunos, contundência, ou seja, ensine com firmeza, com confiança,
Deixe claro que aquilo que você está passando para os seus alunos é algo fundamental, é algo que você já experimentou. 1 Tessalonicenses 1:6 diz: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito. Querido professor, querida professora, mentor, discipulador, busque a excelência no ensino. Aprimore o seu ensino presencial e descubra como melhorar o seu ensinamento via online. É uma nova experiência. Busque uma vida perfeita e seja um influenciador para fazer a diferença nesta geração. E eu aviso você, se nós não formos influenciadores nesta geração, outros farão de qualquer jeito e sem nenhuma preocupação com a vida espiritual de seus seguidores. Professor, seus alunos e discípulos estão de olho em você. Eles confiam em você, no seu bom ensino, porque eles acreditam em você. Por isso, que Deus te abençoe ricamente e te ajude nesta caminhada para melhorar cada vez mais o seu propósito de vida. Até a próxima.